essa é uma aula de revisão sobre a fenomenologia e o existencialismo destinadas aos alunos do terceiro ano. Então, pessoal, para começar a falar aqui, a princípio, sobre fenomenologia, nós vamos analisar a origem da palavra, aliás, o que ela significa. Então, a fenomenologia, que surgiu um pouco antes de Edmund Husserl, ela tratava de quê? Ela já tratava dos fenômenos. E o estudo dos fenômenos, elas vêm passando por uma progressão. Esses estudos vêm passando por uma progressão onde nós vamos conseguir identificá-los como os objetos, com os objetos. Uma frase muito famosa aqui, que nós já vimos e que vamos continuar vendo, é o retorno às coisas mesmas. De quem? De Husserl. Então, a princípio, o que seriam essas coisas mesmas? Para Husserl, as coisas mesmas eram aquelas coisas que você vê. Por isso, nós temos a valorização aqui dos objetos. Os objetos, aqueles que nós vemos, objetos simples, eles passam a ser, nesse caso aqui, objetos voltados para o entendimento da consciência. Lá atrás, a gente já havia colocado aqui como principais o estudo dos números e a fenomenologia. Já Husserl faz o quê? Retira o estudo dos números que estavam voltados ali para aquelas coisas que você não pode ver e apenas pega a fenomenologia. Então, os fenômenos, eles acontecem a todo momento. A fenomenologia, ela está presente a todo momento no nosso cotidiano, com objetos simples. Então, para entender melhor aqui, o que é que nós vamos pegar? Por exemplo, um objeto, ele pode ser entendido de diferentes formas. Esse mesmo objeto, em diferentes sociedades, eles podem ter significados diferentes. Só que o que é que nós podemos entender aqui, de acordo com o Husserl? O objeto, você o vê. Um livro, você o vê. Uma cadeira. Então, esses objetos passam a ganhar um significado maior. Não só esses objetos, mas objetos também que movem a consciência. A consciência, de acordo com o Husserl aqui, ela continua sendo o epicentro, ela continua sendo aqui o ponto principal de toda a sua filosofia e vai mover aqui até os dias de hoje. Então nós temos que entender da seguinte forma: essas coisas mesmas a quais Husserl se refere são esses objetos. O objeto que move a consciência. Existe, portanto, uma ligação entre o objeto e uma ligação entre a consciência. Após Husserl, nós vamos falar um pouquinho sobre existencialismo. O existencialismo, que é uma matéria muito bacana, que ela nos traz algumas reflexões muito interessantes aí sobre o nosso cotidiano, que vai surgir mais precisamente entre 1940 e 1960, período aí onde termina inclusive a Segunda Guerra Mundial. Então aqui, como principal, nós teremos Jean-Paul Sartre. Quem é ele? Então esse filósofo aqui, ele vai trazer para nós algumas questões sobre o existencialismo. Algumas questões nós já vimos, outras questões nós vamos ver. Essas questões que nós já vimos, por exemplo, quem é o homem? O que é o homem? Qual é a sua essência? O homem é naturalmente bom ou ele é naturalmente maldoso? Vamos ver algumas frases dele também. A princípio, para entender o homem, ele diz o seguinte: o homem é um ser pelo qual o nada vem ao mundo. E é nessa frase que nós vamos começar aqui a nossa revisão. Então, peraí. O homem é um ser pelo qual o nada vem ao mundo. Logo, você pode entender que nós somos nada. O existencialismo, ele vai entender exatamente isso. O homem, ele nasce como nada. Nós nascemos como nada, mas nós nos tornamos algo a partir da nossa convivência em sociedade. Porém, é importante nos lembrar que, de acordo com o existencialismo aqui, a sociedade, memorizem isso, que isso é muito importante, a sociedade, a natureza e tampouco Deus nos define como seres aqui na Terra. Como assim? Nós nascemos livres, a liberdade de pensamento. Essa liberdade de pensamento irá nos proporcionar o quê? Pensar da forma que quisermos.
Só que, de acordo com ele, muitas pessoas, muitos seres, sofrem de angústia por causa aqui dessa liberdade. E essa angústia faz com que as pessoas passem a copiar as outras. Lembra do exemplo que eu dei em sala? Do professor, do médico que copia o outro profissional porque simplesmente é mais cômodo. Então, beleza. Pegando aqui, nós temos que ficar atentos aqui também e nos lembrar que isso, de acordo com ele, é o uso da má-fé. O que é má-fé? A má-fé é quando o homem abre mão da sua liberdade para ocupar um papel pré-definido na sociedade. Por exemplo, quando eu abro mão de ser eu mesmo para me espelhar e para copiar alguém. Então isso é o uso da má-fé. Voltado por causa de quê? Por que ele existe? Por causa da angústia. Então gera uma angústia, tantas responsabilidades ali, eu ter que ser médico, eu ter que ser engenheiro, eu ter que ser professor. Então a nossa família, a sociedade, ela exige muito de nós. Aí nós já voltamos então a outra questão. O homem, ele é bom ou ele é mau naturalmente? Nós temos aquelas teorias da predestinação que vão nascer, inclusive, que vão ganhar muita força, inclusive, lá durante a Reforma Protestante. Nós temos ali o embate entre Calvino e Lutero e nós vamos entender o seguinte aqui. O homem, ele nasce predestinado à salvação. Essa teoria vai ser quebrada aqui no caso de Sartre. Porque, de acordo com ele, nós não nascemos predestinados a algo. Nós nos transformamos, nós somos e nós podemos ser livres, um pensamento livre. É importante aqui lembrar que ele cita muito a questão da mentalidade enlatada. Aqui as pessoas que já vendem, já compram, como se fosse a liberdade, ela abre mão como se ela estivesse comprando uma mercadoria, um papel ali de uma pessoa boa na sociedade ou de uma pessoa ruim na sociedade. Mas nós temos que nos lembrar sempre que isso é uma escolha do homem e a sociedade, Deus ou a natureza, elas não interferem nesse caso aqui, nesse posicionamento social da pessoa. Sendo assim, portanto, nós temos outra frase muito famosa dele que é: o homem está condenado a ser livre. É uma frase dele, condenado a ser livre. E tem outra frase também, não quero que a morte governe a minha vida. Ou seja, quando você pensa em morte, você vai pensar em quê? Você vai pensar em governo de vida. Aqui medo, de morrer amanhã e não ter conseguido aqui cumprir os seus objetivos. Outra coisa importante aqui também, que não podemos nos esquecer, é o motivo da nossa existência. Voltando um pouquinho aqui para trazer mais um exemplo, eu dei esse exemplo também para vocês, a música de Raul Seixas, Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa frase aqui, essa parte da música, ela expressa muito bem isso, que o homem é melhor ele ser a mudança do que ter uma cópia, do que ser uma cópia de tudo. Então, qual o motivo da nossa existência? O motivo da nossa existência, a princípio, é formar, é ter algum posicionamento. Só que isso vai depender de você. Isso vai depender do que nós, seres humanos, vamos buscar para a nossa vida. Então, podem ser coisas positivas, podem ser coisas negativas. Mas isso irá depender não mais do que você, porque, de acordo com ele, o homem está condenado a ser livre. E entre aqui essa questão da má-fé, entre aqui essa questão da liberdade, surge uma outra frase também muito famosa dele, que você com certeza já viu no seu Facebook ou em alguma outra rede social. É aquela que diz assim: não importa o que fizeram conosco, importa o que faremos com o que fizeram conosco. Então, essa frase também é muito importante para entender que você está livre para fazer o que você bem entende. Se você quer sofrer aí com aquilo que alguém te diz, com aquilo que alguém fez, ou se você quer se reerguer, tá? Então, pessoal, essa é a dica para o simulado. Faça um bom simulado, um abraço e até mais.